E para fechar, o caso 8. Isso aqui vimos lá também morfologia, nas classes, falamos dos adjetivos compostos. E a gente volta com isso aqui para fechar a concordância nominal, porque logicamente isso tem a ver com concordância nominal. Então, quando nós temos o adjetivo composto, quando aparece lá o hífen, né? Esse adjetivo composto, formado de adjetivo mais adjetivo, ou palavra invariável mais adjetivo, somente o último elemento se flexiona, concordando com o substantivo a que se refere. Flexão é isso, né? De gênero e número. Observações. Azul marinho e azul celeste, assim como ultravioleta também, é que são invariáveis, tá? Já surdo-mudo variam os dois. Então, você tem lá, em azul marinho e azul celeste, os dois são adjetivos, né? Mas, mesmo sendo dois adjetivos, não se flexionam. Assim como em surdo-mudo, os dois são adjetivos. Mas as gramáticas determinam que os dois se flexionem, certo? Então vamos lá, nos exercícios, né? Daqui a pouco a gente mostra isso. Adjetivo composto formado de adjetivo mais substantivo ou substantivo mais substantivo. Quer dizer, resumindo, se aparecer substantivo no adjetivo composto, não se flexiona, tá? Resumindo é isso. Apareceu substantivo no adjetivo composto, os dois ficam invariáveis. Ok? Também ficará invariável cor representada por substantivo. Então, vamos lá. A prática disso. Ó, em língua portuguesa, a maioria dos adjetivos compostos, eles vêm formados por dois adjetivos. Então, o que nós vimos lá? Somente o último se flexiona. Mais uma vez, flexão em nominal é de gênero e número. Masculino, feminino, singular, plural. Certo? Concordando com o substantivo a que se refere. Então, agora vamos lá. Olha aqui. Processos. Então, o primeiro não se flexiona. É ou não é? Se é só o último, o que está lá na teoria? Só o último, então o primeiro não se flexiona. Administrativo, fiscais. Porque é o último que concorda com o substantivo a que se refere. Certo? Aqui já seria parcerias público-privadas. O último é que se flexiona em gênero e número. Vamos lá. Grupos hispano-argentinos. Grupos é masculino plural. Tranquilo? De novo, olha a palavra. O último se flexiona em gênero e número. Logicamente, como aqui ó, é feminino, né, plural, privadas, feminino plural. Como aqui é grupos masculino plural, argentinos masculino plural. Primeiro não varia. Fica no masculino singular. Crianças, o recém é prefixo, né? Não tem como flexionar. Então, crianças recém-nascidas. O último, concordando em gênero e número com o substantivo a que se refere. Agora, azul marinho e azul celeste, a gente está lá na teoria, né? Não tem como se flexionar. Embora os dois sejam adjetivos. Para as gramáticas, não tem como se flexionar. Ternos azul marinho, ternos azul celeste. Já surdo mudo, também, ó, embora os dois sejam adjetivos, os dois vão ao plural. Então, essas seriam duas exceções aí, tá? Jovens surdos mudos.
O normal seria jovem surdo, mudos. Não é só o último. Mas, com o surdo mudo, as gramáticas pedem flexionar os dois, em gênero e número. Crianças surdas mudas. O último se flexiona em gênero e número. Então, se nós temos crianças, feminino plural, surdas mudas. É ou não é? Para a gramática é isso. Surdas mudas. Então, os dois se flexionam. Essa palavra flexão em língua portuguesa, mais uma vez, na nominal, em gênero e número. Ok? Então, a regra geral do adjetivo composto seria essa. Em geral, na maioria dos casos, em língua portuguesa, adjetivo composto ele vem formado por dois adjetivos. Então, só o último elemento é que se flexiona em gênero e número. Ok? Aí tem lá o azul marinho, o azul celeste e o surdo mudo, que seriam esses casos aí à parte. Agora, aparecem na sequência substantivo denotando cor. Quando aparece substantivo denotando cor, apareceu substantivo no adjetivo composto, o que a gente observa? Nenhum elemento se flexiona. Então, como é que ficaria aquilo ali? Blusas, verde, garrafa. Então, ó, pronto. É isso. E, como está ali mesmo. Nenhum elemento se flexiona. Apareceu substantivo denotando cor, nenhum elemento se flexiona. Verde, garrafa. Logo, vestidos vermelho, sangue. Então, ó, vamos lá. Ó. Garrafa é substantivo, sangue é substantivo, não se flexiona, tá? Nenhum elemento. Nessa aqui, ó, os dois são substantivos. Calças, cinza, chumbo. Certo? Calças, cinza, chumbo. Os dois são substantivos. Então, não tem como flexionar mesmo, né? Se aparecer substantivo no adjetivo composto, nenhum elemento se flexiona. Então, calça e cinza, chumbo. Cinza é substantivo, chumbo é substantivo. E, independentemente de aparecer no nome composto, se aparecer cor representada por substantivo, palha, cinza. A gente, cinza é a cinza, é o pó. Entendido? Cinza é substantivo. Se a cor vier representada por substantivo, rosa é a rosa. Nenhum elemento, quer dizer, nenhum elemento, só tem um elemento, certo? Se a cor aparecer representada por substantivo, fica no singular. Tecidos, palha. Tecidos, cinza. Tecidos, laranja. Tecidos, rosa. Porque tudo isso é substantivo. A cor, quando ela vem representada por adjetivo, ela se flexiona. Blusas verdes, amarelas, azuis, vermelhas, brancas, pretas, é ou não é? Tudo isso é adjetivo. Mas quando a cor vem representada por substantivo, como não é papel de substantivo denotar cor, ele não se flexiona. Papel denotador de cor é de adjetivo. Verde, vermelho, azul, amarelo, branco, preto, certo? Se aparece um substantivo denotando cor, como não é papel de substantivo denotar cor, ele só empresta um valor significativo, né? Ele não se flexiona. Então, é por isso que se aparecer substantivo denotando cor, nenhum elemento, né? No caso, nenhum deles, né? Se flexiona no singular, ok? Bom, vamos agora aí fazer uns exercícios, né, para a gente fechar com algumas questões de fixação. Tá? Então, mais uma vez, a finalidade nominal foi distribuir os casos, separar isso para ficar uma forma mais organizada e didática para vocês estudarem. Tá?
Vamos lá. Levando em consideração as regras de concordância nominal, marque certo ou errado, né? Usar o C, o E aí para certo ou errado. Então, vamos lá. Estava com baixo autoestima. Autoestima é uma palavra masculina ou feminina? É o autoestima ou a autoestima? Porque, na verdade, o substantivo é estima, certo? Então, se essa palavra é feminina, teria que ser baixa. Então, a frase está errada. É ou não é? Baixa autoestima. Entendido? Então, nada de baixo, já que autoestima é feminino, tá? Então, baixar. Estas foram só as palavras. Que a gente tenta sempre fugir um pouco de regra por causa disso. Aparece uma construção mais interessante, de repente a pessoa pode vacilar. Estabeleçam as relações entre as palavras na frase. Eu estranhei a frase, vamos lá. Esse só, ele tem uma relação com quem na frase? Se estas foram as sós palavras, a relação é com palavras. Logo, se a relação é com o substantivo, vai concordar. Então, essa frase está certa. Estas foram as sós palavras, eram um valor de únicas, as únicas palavras. Valor de adjetivo, como nós vimos lá na teoria. Tá? Na dúvida, estranharam a frase? Estabeleçam a relação. É com substantivo? Então vai concordar com o substantivo. A relação é com verbo, então não vai variar, porque seria advérbio. Certo? Os setores público e privado. Olha aquele caso para o qual chamamos atenção. Um substantivo, os setores, existem vários setores, mas setor público seria um, setor privado seria um. Então é aquele caso, que é o caso 4, né? Que é da primeira parte, né? Caso 4, em que eu tenho um substantivo e dois ou mais determinantes, dois ou mais adjetivos. Nesses casos, os adjetivos ficam no singular. Os setores são vários. Setor público é um, setor privado é outro. Corretíssima frase. Aquela menina nada tem de engraçado. A frase está correta. Quando a gente tem esse tipo de construção, ó, nada de, né? Algo de, enfim. Com esses indefinidos. Mais preposição, mais adjetivo, o que a gente observa é que a tendência é não flexionar o adjetivo. Então você não diz que a menina nada tem de engraçada. Falar a gente até pode falar e até vai ter gente que defenda isso, mas vamos lá. Quando você diz, por exemplo, ela tem algo de bom, é assim que a gente fala, sem gramática nenhuma, sem regra nenhuma. Ela tem algo de bom e não ela tem algo de boa. Algo de boa não, é algo de bom. Porque, na verdade, esse adjetivo faz parte de uma ideia indefinida. Nada de, algo de. Então, isso aí é indiscutível. Esse tipo de construção, se você não flexionar o adjetivo, correta a frase. Tá? Nada de, algo de bom. Né? Traz algo de bom, não traz algo de boa. Né? Perdi meu. Olha aqui, ó. A palavra óculos é uma palavra que traz sempre o determinante no plural. A palavra óculos sempre usada no plural com determinante no plural. Então a frase está errada. Seriam meus óculos. Os óculos, meus óculos. Determinante sempre no plural. No caso, o determinante aqui é o pronome. Poderia aparecer o artigo, os óculos, e vai por aí. Certo? Frase 6, algum problema? Nenhum obstáculos. Aí, ó, frases retiradas de questões de prova. O pessoal olha um negócio desse, porra, nenhum obstáculos, isso é um horror. Se em vez de nenhum fosse algum, como é que ficaria? Alguns obstáculos, concorda? Ora, se é alguns obstáculos, nenhuns obstáculos. Certíssima frase. Isso é pronome indefinido. Pronome indefinido varia.
nenhum, nenhuma, nenhuns, nenhumas. É isso aí. Correta a frase. A 7 é para mostrar o seguinte. A palavra milhar é uma palavra masculina. Então, são os milhares de pessoas, não interessa o que vem depois. Pessoas é feminino, plural. Mas esse artigo se refere ao substantivo milhar. E milhar, assim como milhão, são palavras masculinas. Então, são os milhares de pessoas. Cuidado que isso também, às vezes, em prova é uma festa, né? A pessoa se deixa levar. As milhares de pessoas, pega lá o artigo em relação às pessoas, só que é artigo de milhar. E milhar é masculino. Então, são os milhares, ok? Os milhões de pessoas. Olha aí, as cópias estavam conformes com as originais. Conformes são as cópias. Estavam idênticas. Olha de novo esse caso do conforme com valor de adjetivo. Conformes com as originais, idênticas às originais. Valor de adjetivo, a frase está correta, a relação é com o substantivo. E não para mostrar a conformidade da cópia. A conformidade da cópia é com o quê? Não é para mostrar a conformidade dela com o original. É mostrar a identificação, a identidade. Elas estavam idênticas às originais. Certíssima frase. Anexa àquela carta destinada ao pai da moça, foram remetidas as joias. E aí, certo ou não essa frase? Olha o adjetivo anexo. A relação é com quem nessa frase? Com as joias. Olha aqui, o anexo aparece lá no início, as joias aqui no final. Mas organizando a frase, o que eu tenho? Que as joias foram remetidas anexas àquela carta destinada ao pai da moça. Então a frase está errada. Anexas. É uma. Anexas são as joias. Feminino plural, feminino plural. Errada a frase. 10, algum problema? Naquelas bagagens havia joias, o bastante não tem relação com preciosas. E preciosas não é adjetivo. Quem modifica adjetivo é o quê? Advérbio. Então a frase está errada. Teria que ser bastante preciosas. Não, não é. 11. Certo ou errada? O tribunal é o sujeito, certo? O tribunal qualificou. O tribunal qualificou o que nessa frase? As nomeações. As nomeações é que são o quê? Ilegais. Então, esse é o tal do predicativo do objeto. O tribunal qualifica as nomeações, que é o objeto direto, ilegais. Errada a frase. Consertando, qualificou de ilegais aquelas nomeações. Ok? Vossa Senhoria é muito competente qualificada, a frase está certa, né? Que é a tal da silepse. Não é? Essa Vossa Senhoria é ele, não ela. Frase corretíssima, porque Vossa Senhoria serve para ele ou serve para ela. Não é isso? Então, esse é um exemplo de silepse. Assim como estaria corretamente qualificada. Aí seria ela e não ele. Treze. Algum problema? Fica instituído no quadro de pessoal a classe de técnico de tributação, ou seja, a classe de técnico de tributação é que fica o quê? Instituída no quadro de pessoal. É só organizar a frase. Instituída é a classe. Então, trazendo essas frases invertidas, são frases que apareceram em provas, certo? Anteriores. Sempre com a finalidade de organizar. Porque às vezes as questões são simples, basta organizar. É um adjetivo se referindo a um substantivo. Só que há um distanciamento, há inversão e a pessoa pode se deixar levar pelo ouvido, já que, por exemplo, aqui um mais próximo é masculino. Aí o ouvido passa, fica instituído no quadro, só que o quadro não fica instituído, a classe é que fica instituída no quadro. É isso. Organizou, acabou o problema. Ok?
Existem meios. Aqui é para mostrar um meio como substantivo. Frase corretíssima. Meios existem. Isso é substantivo. Os meios. Meios existem. Tá? E eu deixei para comentar aqui no exercício. Olha aqui, ó. A frase clássica, né? O relógio bateu meio-dia e meia. Errada a frase. O meio aqui, logicamente, está errado, porque quando você diz meio-dia e meia, que seria o correto, a palavra hora está subentendida. Então, é meio-dia e meia hora. Entendido? Então, por isso que seria sempre assim, meio-dia e meia. Meia hora. Palavra subentendida, feminina, né? 16, algum problema? O professor não é inaceitável, né? O professor qualifica o quê? As gírias. As gírias é que são inaceitáveis. Então está errada a frase. De novo, um predicativo do objeto. O professor é o sujeito. Ele qualifica as gírias, objeto direto. Inaceitáveis são as gírias. Não é? Tem que concordar com o objeto. Qualificou de inaceitáveis aquelas gírias. Aí sim. 17. Certo ou não? As gírias ouvidas neste colégio são tais... As gírias são tais quais as que podemos observar em qualquer grupo de jovens. Ou seja, as o quê? Aquelas, as gírias, é ou não é? Então, é o que está subentendido, uma palavra feminina plural. No plural. Então, as gírias ouvidas nos colégios são tais, quais, aquelas, as gírias que podemos observar. Frase correta. É isso aí. Os partidos de cana mostravam tonalidades verde esmeraldas. Certo ou não esse negócio? Olha o adjetivo composto. Só que esmeralda é substantivo. O que nós vimos? Se aparecer substantivo no adjetivo composto, nenhum elemento se flexiona. Errada a frase. Tonalidades verde esmeralda. Esmeralda é substantivo. Se aparecer substantivo no adjetivo composto, nenhum elemento varia. É porque quando aparece substantivo denotando cor, né, a gente sempre subentende o cor de, né? Cor de garrafa, cor de sangue, cor de esmeralda. Então, você não vai flexionar, tá? Pagando R$100, ele estaria quites. Ele, quites, não dá. Calma. Ele estaria quite. Quite é adjetivo. Tá? Adjetivo concorda com o substantivo ou pronome a que se refere. Como o pronome é o ele, né? Quite. Se fossem eles, aí sim, quites. E vai por aí. Esse caso é aquele que nós vimos e que o adjetivo vem anteposto. Adjunto, só que em relação a nomes próprios, ilustres, enfim. Certíssimo, vai concordar com todos eles. Os famosos Machado de Alencar. Tá? E a 21? 21 e 22, olha lá. Como é que fica isso aí? Em anexo, sempre certo. Vamos lá. Em anexo, se refere ao verbo seguir. Seguem em anexo. Agora, seguem anexas as fotos. Adjetivo. Adjetivo é concordar com o substantivo da frase. As fotos é que seguem anexas. Corretíssimas as duas. Corretíssimas. E a 23? Não eram nenhuns bobocas. Errada a frase. Que é exatamente aquela frase que nós vimos, né? Anteriormente, com nenhum. Que era a frase 6. Calma, nenhuns obstáculos, nenhuns bobocas. Alguns não eram muitos bobocas, não eram alguns bobocas, não eram nenhuns bobocas. Errada a frase. Pronome se referindo, concordando com esse termo que se segue aí.
Agora, não votar em candidato nenhum. Algum problema? Não votar em candidato nenhum. Esse nenhum se refere ao candidato. Candidato nenhum, correta a frase. Esse tipo de construção, alguns até condenam, tá, minha gente? Também a gente não vai ficar aqui entrando nessa discussão, porque a gente sempre já repararam, a gente fica evitando essas brigas, discussões, porque a gente objetivamente não vê isso em prova. Não é essa a finalidade, né? Ficar discutindo. Às vezes o cara vem lá com uma questão em 10 mil, de uma banca, uma questãozinha e cria-se um caso sobre aquilo. Isso é raro aparecer, né? As discussões, né? A tendência é não colocar isso em prova. O problema, às vezes, é o CESP e o UNB, que traz, né? Normalmente isso aí já é conhecido, né? Dos professores, os alunos que já têm uma certa experiência. Às vezes eles complicam algumas questões, realmente. Agora, uma ou outra, em geral, as provas vêm bem transparentes, né? Então, mexer com isso aqui não se deve mexer. Alguns condenam, porque aí você teria duas formas negativas, né? Então, o melhor aqui seria não votar em candidato algum. Ficaria até melhor, certo? Agora, isso aqui se aceita. Isso aqui é reforço. Não votar em candidato nenhum. É porque não votaram mesmo. Então, como reforço, não se pode condenar. Agora, há uma linha aí que condena isso, né? Essas duas negativas. Aí você colocaria, por exemplo, não votar em candidato algum. Numa redação é até bom fazer isso para evitar discussão, tá? Mas a frase correta, no caso da concordância, é porque o nenhum com o candidato, ok? Persistência é necessária, olha aqui, ó, não apareceu o determinante, o adjetivo não varia. Estão lembrados lá? Entrada é proibido, persistência é necessário. Agora, logicamente, se fosse a persistência, se aparecesse um artigo, por exemplo, aí a persistência é necessária e a. Então, vai concordar. Isso? 26. Certo e errado. Olha o tal qual de novo. Essa expressão tal qual, comparativa, o que nós vimos? O tal concorda com o antecedente e o qual com o consequente. Tais não são as questões, qual não é o programa, então a frase está correta. Tais, no plural, questões. Qual, singular, programa. Perfeito. Olha o anexo de novo. O anexo aí tem uma relação com quem? Não são os documentos? Os documentos aqui vão anexos. Errada a frase. Documentos importantes vão anexos à correspondência. Aí sim estaria correta a frase. Ok? Olha aqui, estejamos sempre alerta, mais uma frase errada. O alerta nesse tipo de construção é considerado como advérbio. A relação seria com o verbo. É estar alerta. Advérbio, não varia. Para a gramática é isso. 29. Os alertas foram dados. Olha aqui, ó. As pessoas alertas. Tudo bem. Aqui é substantivo. Olha aqui o determinante, né? Virou a pessoa, virou a coisa, né? O substantivo determinado, os alertas. Aqui é adjetivo, se refere ao substantivo pessoas. Perfeito. Substantivo e adjetivo variam. Correta a frase. Ela era considerada um monstro. Aqui é só para a gente, não custa nada trazer isso, né? Ela era uma monstra, não dá. Um monstro é um substantivo. Quando ele aparece adjetivado, não tem como flexionar, certo? Ela era considerada um monstro, né? Como adjetivo, não vai variar. E o primeiro e o segundo atos? Na verdade, minha gente, ó, o que nós temos aqui? Numeral, numeral e substantivo. Esse caso aqui é a frase correta. Esse caso aqui é o mesmo, do a gramática inglesa e a francesa, né? Então, o primeiro e o segundo atos, eu tenho esses numerais como determinantes. E o substantivo atos no plural.
atos são vários. Agora, o primeiro ato é um, o segundo ato é um. Então, é aquele caso em que nós vimos lá. As gramáticas, inglesa e alemã, as gramáticas são várias. Inglesa só uma, alemã só uma. Os atos são vários. Agora, o primeiro ato é só um, o segundo ato é só um. É o mesmo raciocínio. Frase corretíssima.